Quando a gente fala do Padre Pio, para aqueles que conhecem alguma coisa do Padre Pio, a primeira coisa que vem na cabeça são os estigmas, né? As chagas do nosso Senhor Jesus Cristo que ele carregava nas mãos, nos pés, o lado esquerdo, mas tinha uma outra chaga que, segundo o Padre Pio, até doía mais, mas que era, ele não falava, ficava escondida, mas era terrível, era terrível. Essas chagas, além de serem doloridas, elas também produziam muitos consolos, evidentemente, porque, afinal de contas, nosso Senhor Jesus Cristo mandava isso para ele como uma espécie, era um dom, né? Para ele coparticipar, era uma coparticipação na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Qual que era essa chaga misteriosa que doía tanto? Vamos falar sobre ela no programa de hoje. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. A ferida secreta e mais dolorosa do Padre Pio. Esse é um artigo escrito por Gelsomino del Guercio e que foi reproduzido no site Aletheia. É impressionante. Eu não vou ler ele inteiro porque ele é grande, eu vou fazer alguns extratos, mas vocês vão ficar impressionados. Padre Pio é um dos poucos santos que sofreu os estigmas, as feridas da paixão de Cristo em seu corpo. Tem muito pouco santo que recebeu esse dom, o carisma dos estigmas, né? Além das feridas de espinhos na cabeça, eu esqueci de falar isso no início, ele sentia as feridas da coroa de espinhos, e era uma coisa tão impressionante que elas não eram visíveis, mas elas começavam a doer na sexta-feira à tarde e só terminavam no domingo à noite. Era um sofrimento fenomenal. Fenomenal. Que quantos. Como Deus amava esse homem, hein? Como Deus amava esse homem, como ele era importante para a igreja, para a cristandade, sobretudo para os dias de hoje, sobretudo para o que vai vir. E nós vimos outro dia Padre Pio falando dos castigos de Fátima, né? Então, Padre Pio, minha gente, se agarre no Padre Pio, olha, pega o símbolo dele assim, se enrosca no símbolo dele, diz, fica comigo, Padre Pio. Agora eu preciso do Senhor mais do que nunca, mais do que nunca. Bom, além das feridas dos espinhos na cabeça e da lança nas mãos, nos pés e no peito, aí não é bem a lança nos peitos, né? Nas mãos foram os cravos, né, que prenderam ele na cruz. São Pio também recebeu a laceração que Nosso Senhor suportou em seu ombro, um ferimento causado por carregar a cruz, do qual sabemos porque Jesus revelou a São Bernardo de Claraval. Quer dizer, numa revelação a São Bernardo, Jesus disse também tinha aquela chaga, que aliás vocês estão vendo ali, daqui a pouquinho eu falo da nossa relíquia aí, mas tem tudo a ver. Então ele tinha esse mesmo ferimento. Imagina, Nosso Senhor carregou não sei quantos quilômetros, né? Ou quantos metros, não sei, pela Via Sacra toda. Ele carregou aquela cruz, que era de uma madeira grotesca, etc. Aquilo tudo raspando nas costas dele já dilaceradas por tanta flagelação, né? Imagina que terrível é o sofrimento. Se ele não fosse Deus, ele teria morrido, ele já teria morrido na flagelação. Essa que é a verdade. Aquele filme do Mel Gibson, que retrata muito bem até certas cenas da paixão, mostra claramente que a flagelação eram feitos com chicotes que tinham metais na ponta, anzóis na ponta. E o pior ainda, Santa Faustina diz que os verdugos não aguentavam ficar batendo Nosso Senhor, então eles se revezavam. Toda hora tinha um sujeito forte, novo e descansado
bater em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, era para morrer. Era para morrer. Fiquei pensando como é que estava o estado da pele do nosso Senhor Jesus Cristo depois disso. Ainda desse jeito ele precisou carregar a cruz. É impressionante. Com as suas próprias forças e com a ajuda abençoada do Cirineu. Como seria bom sermos sirineus, coisa que nós podemos ser nos dias de hoje, porque a Igreja Católica está passando por uma verdadeira paixão, a paixão da Igreja, e nós somos chamados a ser os sirineus de nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento, os sirineus da Santa Igreja Católica. Alguém vai falar, mas que pretensão a sua, né? Querendo ser o sirineu da Igreja Católica. Não, eu peço a Deus que me dê a graça de, na medida do possível, fazer bem pela Igreja Católica, ajudar a Igreja Católica a carregar a cruz que ela está carregando, que não é pequena, não é pequena. Essa outra ferida que Padre Pio teve foi descoberta por um de seus amigos e filhos espirituais, o irmão Modestino de Pietrelcina. Eu estive lá falando com o médico que atendeu o irmão Modestino, Frei Modestino, que teve um fim de... Eu não vou ser muito longo aqui falando do Frei Modestino, mas eu fiz um pequeno resumo aqui da vida dele. Olha, crescendo em Pietrelcina, na mesma cidade de Padre Pio, o Frei Modestino, que chamava Damiano Fucci, ouviu muito sobre o Padre Pio. Ele não foi padre, hein? Ele foi apenas um monge capuchinho. Olha só que impressionante. Quando o Damiano era criança, ele ouviu muitas histórias sobre o Padre Pio e acabou procurando, assim chegou a ser um jovem adulto, porque a irmã do Padre Pio tinha mais ou menos a mesma idade do Padre Pio, e quando crianças eles tinham contato. O Padre Pio era bem mais velho que ele. Em 1940, Damiano foi encontrar no mosteiro de São Giovanni Rotondo o homem de que tanto ouvira falar. Depois que Damiano se confessou, o Padre Pio encorajou Damiano a viver com retidão e deu-lhe a sua bênção. Inicialmente, Damiano sentiu chamado para se tornar beneditino, mas Padre Pio disse-lhe que não era a sua vocação ingressar na Ordem de São Bento. Olha o discernimento onde ia, quer dizer, para dizer para alguém, não é a sua vocação. Porque se ele errasse também, o risco do Frei Modestino se perder era imenso, né? Ele acrescentou ao jovem que ele poderia ir a Roma se quisesse, mas previu que um desastre muito feio aconteceria com ele lá, em Roma. 3 anos depois, a previsão do Padre Pio se concretizou quando o abade beneditino e um irmão foram mortos por ladrões. Outra história que eu vou contar depois com calma. Isso levou Damiano a se tornar frade capuchinho e a adotar o nome religioso de Modestino. Após a morte do Padre Pio, Modestino foi transferido para São Giovanni Rotondo e tornou-se o porteiro da comunidade. Não podia ser coisa mais humilde, né? Ser o porteiro, o homem que abre a porta, tá? Tem a campainha, não sei se tinha campainha naquela época, onde ouvia todos os visitantes, recebia as suas orações e assegurava-lhes a intercessão celestial do Padre Pio. Modestino passava muitas horas em oração diante do sacrário e ofereceu sua vida e seus sofrimentos pelos pecadores, que é o que o Padre Pio mais pedia, né? Sofrimento pela conversão dos pecadores. De muitas maneiras ele procurou imitar o santo exemplo do Padre Pio, e foi um verdadeiro filho espiritual dele. Posteriormente, Modestino publicou uma autobiografia, O Testemunho do Padre, na qual relatou muitas histórias sobre o Padre Pio. Eu vou procurar essa biografia. É uma autobiografia dele próprio, né? Frei Modestino, mas ele fala muito do Padre Pio, deve ser fantástico. Frei Modestino de Pietrelcina faleceu em 14 de agosto de 2011, olha, portanto, 11 anos atrás, né? Aos 94 anos. O arcebispo Franco Mosconi da Manfredônia, ele abriu a sua causa de beatificação em julho de 2020, afirmando que ele tinha a reputação de santidade. O próprio arcebispo da Manfredônia abriu a causa o processo de beatificação. Esse frade era da terra natal de São Pio de Pietrelcina e ajudava nos serviços domésticos, quer dizer, serviços humildes também.
Ele tinha que ajudar a arrumar o Padre Pio com o toalete, com a roupa, com tudo, né? E daí a gente vai ver a descoberta que ele fez. Na camisa do padre, ele encontrou uma grande mancha no ombro direito, perto do omoplata, certo? Bom, a mancha tinha cerca de 10 centímetros, uma coisa grande, né? Por um dedo que eu pus fora da tela aqui. 10 centímetros de diâmetro, um pouco semelhante à mancha do Santo Sudário. Olha, vai começando a prestar atenção agora. Ele percebeu que toda vez que o Padre Pio tirava a camisa, ao tirar a camisa, desgrudar o pano dessa ferida aberta causava-lhe uma enorme dor. Imagine, uma ferida, que ele usava aquela camisa. Aquele pedacinho de tecido tem o sangue do Padre Pio, porque era dessa camisa, né? Imagina, então, agora todo dia eu coloco uma camisa, fico o dia inteiro com aquela camisa, no dia seguinte eu tenho que tirar. Aquela camisa está grudada, ou no fim do dia, não sei. Aquela camisa está grudada nas feridas, no sangue. E Padre Pio sabia que era uma coisa sobrenatural, né? Porque se fosse natural, ele morria com uma infecção tremenda, etc. Não. Mas ele ficava tranquilo, ele oferecia pela conversão dos pecadores, ele oferecia pela nossa conversão, pela nossa, minha, sua, todo mundo que está ouvindo, todos nós precisamos de uma conversão, não tem conversa. Bom, ele percebeu, já li isso aqui, que causava uma dor enorme. Aqui diz o Frei Modestino, informei imediatamente o meu superior sobre o que encontrei. E o superior pediu que ele fizesse um breve relato. Ele, então, faz esse relato para o superior. Ele diz, o padre Pellegrino Funicelli, que também havia ajudado o Padre Pio por muitos anos, disse-me que muitas vezes, ao ajudar o padre a trocar a camiseta de lã que ele usava por baixo, ele sempre notava, às vezes no ombro direito, às vezes no esquerdo, claro, porque nós só ia trocando de lado da cruz, é interessante, um hematoma circular. Sobre essa revelação, Frei Modestino de Pietrelcina ainda diz, uma noite, antes de dormir, fiz uma petição a ele em oração. Querido padre, se você realmente teve essa ferida, me dê um sinal. Tudo indica que o Padre Pio já tinha falecido, né? E então eu fui dormir. Mas, às 1h05 da manhã, uma dor aguda e repentina no meu ombro me despertou de um sono tranquilo. Quer dizer, Padre Pio fez ele sentir no ombro que, por segundos, que deve ter parecido eternos, a mesma dor que ele, Padre Pio, sentia todos os dias. Era como se alguém tivesse pegado uma faca e arrancado a carne do meu ombro. Se a dor tivesse continuado mais alguns minutos, acho que teria morrido. No meio disso, eu ouvi uma voz que dizia, foi assim que sofri. Meu Deus, deve se arrepiar, né? Porque o sofrimento em si, foi essa voz do Padre Pio na eternidade. Está claro aqui que foi depois de morto, né? Foi assim que sofri. Um perfume intenso me cercou, o perfume do Padre Pio, e encheu meu dormitório. Para quem está assistindo pela primeira vez, das chagas do Padre Pio brotava um perfume espetacular, que muitos que foram fiscalizar Padre Pio lá no Vaticano diziam que era um absurdo um padre com voto de pobreza usar perfumes de tão alta qualidade. E o superior dizendo, aquilo não é perfume, não, ele toma banho com o mesmo sabão que nós aqui. Aquilo é o odor de santidade. O perfume me cercou e encheu meu dormitório. Senti meu coração transbordar de amor de Deus. Eu também sentiria, né? Eu senti uma sensação estranha. Ter essa dor insuportável tirada de mim, quer dizer, para desaparecer a dor, parecia ainda mais difícil do que a suportar. É como uma faca que entrava, arrancava um pedaço, mas na hora de
tirar esse pedaço, tirar a faca, doendo muito mais do que o próprio, do que a própria chaga, né? O corpo queria rejeitá-la. Claro, qualquer corpo estranho, o nosso organismo rejeita. Mas a alma, inexplicavelmente, desejava. Olha só como as coisas são muito diferentes. O lado material e o lado espiritual. É bom, a gente tem que aprender essas coisas, viu, gente? É coisa simples, mas nós temos que ter isso presente na hora que a gente está sofrendo um problema espiritual terrível e falando, não existe dor pior, existe sim. E não existe mesmo, porque a dor espiritual é pior que a dor material. É muito pior. A dor material pode parecer pior, o sujeito corta uma perna, tem um acidente, sei lá o quê. Mas a dor espiritual, assim também o consolo espiritual. O sujeito que recebe um milagre de ter essa perna refeita, ou ter uma doença curada, etc., ele tem um consolo, claro. Mas se ele tiver um consolo de um problema espiritual que lhe faz sofrer muito, o gozo desse consolo é muito maior do que o consolo material. É impressionante isso aí. O corpo queria rejeitá-la, mas a alma inexplicavelmente desejava. Foi algo extremamente doloroso e doce ao mesmo tempo. Finalmente, eu entendi. Com essas palavras, termina o relato do Frei Modestino. Querem saber mais sobre os estigmas do Padre Pio, como eles apareceram, etc.? Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para vocês assistirem um vídeo que nós fizemos há algum tempo, que chama Como os Estigmas Apareceram no Padre Pio. É fantástico também. É uma coisa maravilhosa. E a gente precisa conhecer, hein? Não adianta dizer, Padre Pio era um padre estigmatizado, foi o único padre estigmatizado da história, ele tinha estigma na mão, no pé, na cabeça, no lado esquerdo. Não. Tem que aprender mais como foi que apareceu, né? Então não deixe de assistir esse vídeo, tá bom? Bem, vamos, quem gostou desse vídeo, deixe seu like, aqui, agora não sei mais onde é que tá o like, aqui, toda hora esse pessoal que edita o vídeo me muda o like, mas tudo bem, o importante é que apareça e que você faça do seu like uma oração. Pede alguma coisa em concreto, diz com esse like, Padre Pio, eu estou fazendo uma oração, né? E pede por alguma coisa, né? E com isso você vai ajudar o nosso canal a crescer, porque é muito importante que ele apareça nas sugestões do YouTube. Nós vamos rezar o Ave Maria logo em seguida, que no final tem a bênção do Padre Pio. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil e Portugal. E até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saudade Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio do seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe
que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.